Bom dia, peritos, tudo bem com vocês? Eu sou Agenor Zaparoli e trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Hoje nós vamos falar sobre o tema o perito precisa se embasar nos métodos científicos. O perito precisa se embasar na metodologia científica, se embasar na ciência para dar o seu parecer, para emitir o seu laudo pericial. Para você que gostaria de saber qual é a diferença de parecer técnico e laudo judicial e relatório técnico, eu vou deixar aqui na descrição que eu tenho um vídeo e tenho um artigo que especifica sobre isso, né? Mas nosso tema é o embasamento nos métodos científicos. Como é de conhecimento geral, o achismo é afastado, né? Ele deve ser afastado num laudo pericial, né? Ou até num parecer técnico, tá? Por quê? Porque o achismo, ele simplesmente é uma opinião que pode ou não estar equivocada, né? Que é uma opinião não testada, é um vestígio, né? Não sequer seja uma evidência, porque não se relacionou o fato com o vestígio, né? Para você que quer saber qual que é a diferença entre vestígio, evidência e indício, vou deixar aqui embaixo também. Tem um artigo e também tem um vídeo falando sobre essa diferença, ok? Mas um parecer técnico, ele precisa de uma análise um pouco mais aprofundada de um perito. Porque se o juiz chamou um perito, é porque ele precisa de um perito que tenha conhecimento e experiência na área, né? E ele não chamou o perito para achar alguma coisa, para suspeitar alguma coisa. Ele chamou o perito para dar um parecer ou para dar um laudo pericial. E esse parecer, esse laudo pericial, ele tem que ser elaborado conforme as regras da ciência, tá? Em todo ramo de atividade, né, todo setor, existem regras, existem princípios, como existem princípios no direito, né? Princípios constitucionais, princípios legais, supraconstitucionais, infraconstitucionais, existem vários tipos de princípios. Na ciência também existem os princípios, existem as leis, as normas, regras. Bom, pessoal, o exemplo que eu queria trazer aqui, que pode explicar a necessidade de utilização de método científico, de citação de outros livros, de outros trabalhos de profissionais, é, por exemplo, aquele antigo jargão que dizia o raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Já foi provado cientificamente, já existem vários trabalhos, vários estudos que demonstram que sim, o raio pode cair duas vezes no mesmo lugar, pode cair duas vezes no mesmo lugar. O próprio princípio do para-raio já derruba essa tese, porque o para-raio está sendo colocado lá, existem todo um custo para implantar um para-raio naquele local, para atrair o raio. Aquele local ali é basicamente, né, ele está sendo elaborado, ele está sendo instalado lá para atrair o raio, para que o raio não caia em locais que não foram planejados para ele. Então você está colocando um equipamento de altíssima qualidade lá em cima, gastando uma fortuna para ser utilizado uma única vez? Não. Então o raio pode cair duas vezes no mesmo lugar e deve cair, né? O profissional que está elaborando o projeto o SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, ele calcula o tamanho ideal, a quantidade de hastes, a quantidade de a bitola do fio que vai descer,
se vai ter a gaiola de Faraday, né? Se vai ser instalado uma gaiola de Faraday em cima do prédio, quer dizer, ele está fazendo todo um balanceamento para que o raio, se ocorrer, caia naquele local e ele seja escoado para o chão. Então, entendeu qual é a questão? Eu não quero um achismo, eu não quero no laudo algo que esteja embutido na minha concepção, porque eu escutei no popular. O juiz, quando nomeia um perito, ele quer saber se o perito ele é profissional mesmo da área, né? Ele quer saber o que a classe profissional da área está dizendo e diz sobre aquele assunto dos autos, né? Então, qual é a importância de se trazer estudos de outros profissionais? Porque é bem provável que você não encontre estudos de profissionais dizendo que um raio não caia no mesmo lugar duas vezes. Então, como você vai comprovar a sua alegação? Então, é bem importante a utilização de princípios científicos, métodos científicos. Um deles por exemplo, procura em livros de profissionais da área sobre o tema, por exemplo, de descargas atmosféricas, né? E ali você vai ler e trazer uma citação dentro do seu laudo para fortalecer a sua alegação. Entendeu? Outra questão, por exemplo, que demanda metodologia, e muitos profissionais não se deparam com isso, são as regras de elaboração de um projeto, regras de elaboração de laudos, de estudos científicos. Existe normativa para isso. Se existe normativa para isso, ela não foi criada à toa. Espera-se, quando a ABNT, por exemplo, emite um projeto, espera-se que os profissionais sigam aqueles projetos, que siga aquela ABNT, que siga aquela norma. Por que foi criada uma norma? É para normatizar, é para regulamentar, é para colocar ordem no trabalho do profissional. Porque senão cada profissional faz de um jeito, coloca uma nomenclatura da cabeça dele, faz um desenho, faz uma caricatura de um dispositivo que o outro profissional não conhece. Então, se for ter uma segunda perícia, uma perícia de confirmação, o perito número 2 ele não vai conseguir entender o que o perito número 1 não desenhou, escreveu. Então, seguir regras, normas é importante. Então, elaborar, por exemplo, seu laudo através de normas da ABNT é importantíssima também. Então, o que precisa num projeto, por exemplo, num laudo? Você precisa de uma introdução, você precisa de estabelecer os índices, índice ou sumário, você precisa desenvolver de forma cronológica a sua linha de raciocínio. Existem, por exemplo, metodologias como a coleta de dados. Por exemplo, você pode dividir a diligência, o seu laudo, em 4 etapas, onde você vai fazer a primeira fase, que é a coleta de dados, a segunda fase, que é o exame daqueles dados, para ver se aqueles dados vão servir mesmo para o seu laudo, né? Porque você pode ir lá, coletar, no momento você acha que interessante, mas chega no laboratório, ou chega no seu escritório, você vai analisar, não, aquele dado que eu coletei, um deles era irrelevante, ele me pareceu importante, mas ao analisar era irrelevante, né? Por exemplo, você vai capturar projéteis de bala dentro de uma cena pericial, dentro de uma cena criminal. E você vê que aquele projétil que você coletou, na verdade não era um projétil, era uma cápsula de uma bala, de um doce, né? Pode acontecer, né? E isso te confundiu, porque estava muito sujo, e todas elas estavam muito sujas e pareciam cápsulas, mas na verdade era só um tubo de um doce específico. Então,
você pode, você precisa dessa fase de análise para afastar os índices, os vestígios que não são importantes. A terceira fase seria, por exemplo, terceira fase seria a análise dos dados. Então você coletou tudo, você examinou, afastou o que não era interessante, trouxe para perto o que era interessante e constatou uma cronologia dos fatos. É na parte de análise que você vai analisar aquele fato, colocar aqueles fatos, colocar eles em forma cronológica, histórica, onde onde você, ao destrinchar a análise, você vai estabelecendo vestígios e indícios, né? Você vai transformando os vestígios em indícios por fazer a correlação entre o fato e aquele vestígio encontrado, né? Então, se você quer saber a diferença entre vestígios, indícios e evidências, aqui embaixo tem um artigo sobre isso, tá? Então, essa é a fase de análise, onde você vai destrinchar e explicar como você chegou lá. Nessa fase também é importante apresentar a metodologia, viu? Olha, eu fiz por exemplo, na coleta de dados. Eu fiz a coleta de dados conforme o método científico reconhecido e regulamentado pela ciência, chamado método lembrei da palavra, método de pesquisa de campo. Então eu fui coletar utilizando o método de pesquisa de campo. Aí você traz uma citação de um profissional, de um livro, por exemplo. Por que um livro? Um livro geralmente tem mais de um autor, são vários autores às vezes, e ele passou pela correção de várias pessoas da área, como por exemplo a editora, que vai passar para a área acadêmica analisar e tudo mais. Então um livro geralmente ele tem um peso maior porque ele foi elaborado não só por uma única pessoa, ele foi elaborado por várias pessoas e várias pessoas confirmaram aquilo, entendeu? Então você vai trazer para dentro do seu lado uma citação de que o que é uma análise laboratorial, o que é uma análise e uma pesquisa de campo, qual que é o método de pesquisa de campo, o que ele determina. Então você explica, olha, eu utilizei esse método assim assado, essas foram as minhas etapas. Aí você vai utilizar a mesma coisa na fase de exames. Na fase de exame eu também utilizei um método laboratorial, como por exemplo, método de pesquisa científica laboratorial. Você traz para dentro do seu laudo também uma citação de um livro que cita sobre o método laboratorial, muito discutido na matéria do direito, a filosofia do direito, onde você estuda vários métodos utilizados no direito e na ciência também, tá? Lembrando que os métodos de ciência e jurídica eles estão muito ligados, tá? Apesar de que quem entende mais de método científico é o cientista, né? É o profissional, é o perito. O advogado ele entende mais dos princípios legais e tudo mais. Então você tem que explicar para ele o que é esse método, como você chegou a esse método e por que você utilizou esse método, né? A citação do livro e de vários profissionais ajuda muito, né? E a última fase, depois da análise de dados, você vai fazer a apresentação daquele laudo, que é a apresentação, que é a elaboração daquele laudo, que é onde você vai realmente apresentar todo o tema, né? Então isso são métodos científicos que embasam o seu laudo, o que dão peso, poder ao seu laudo, né? Se o seu laudo não trouxer estudos, normas, não seguir regras, se for da sua cabeça, conforme você mesmo quis, você está fazendo um parecer técnico, você não está fazendo um laudo. Para ele ser laudo, ele tem que ser um estudo científico. Ele tem que trazer estudos de outros profissionais da área, entendeu? Então é importante que você faça a apresentação de métodos científicos, né? Que se embase na ciência para colaborar na sua conclusão. Não utilize do achismo, não utilize do empirismo popular, tá? Utilize de livros,
de outros estudos de profissionais. Você pode procurar, por exemplo, perícias já realizadas na área. Você pode ir no tribunal, pedir, por exemplo, um juiz te mostrar te dar acesso a um autos para você extrair um laudo lá de dentro e dar uma lida e utilizar, entendeu? Como citação, conforme o laudo exarado pelo perito tal, do processo tal, de páginas tal e tal, que determina isso, isso e isso. Copia uma parte, por exemplo, ou copia a conclusão, ou copia parte que você acha interessante, e isso vai fortalecer o seu laudo pericial, entendeu? Portanto, a utilização de métodos, de metodologia, a utilização da ciência para chegar a uma conclusão é o que espera todas as pessoas que desejam um laudo. Ela não espera que você dê a sua opinião, o seu achismo. E perceba que eu bato muito nas mesmas teclas. Eu falo várias vezes que você deve utilizar métodos. Mas isso é para quê? Para fixar na cabeça de que realmente é necessário aquilo. Eu falo várias vezes, métodos científicos, citação, cite vários livros, vários autores, traga para dentro do seu laudo estudos científicos. Veja, perceba que eu tento forçar a sua mente a deixar esses dados, essa informação fresca na cabeça. Por quê? Porque é importante, né? Lembre-se, mais uma vez, o parecer técnico não embasado na ciência, ele basicamente é uma opinião de um profissional que pode ser totalmente diversa de outro profissional, né? Imagina, por exemplo, que um mecânico olhe o carro, escute o barulho e fala: isso é uma válvula empenada, uma haste de válvula empenada. Outro profissional: não, esse barulho com certeza é da biela quebrada. Então, e aí? Quem tem razão? E se eu utilizasse somente o parecer técnico de um daqueles mecânicos, e depois, na hora que você vai abrir o motor e tudo mais, você percebe que não era aquilo que ele tinha falado? É isso que tem que ser afastado do laudo. Então, não dê opiniões sem saber. Não se baseie no achismo, não se baseie no empirismo popular, no que as pessoas dizem por aí. Eu escutei falar, não. Faça o teste. Se você quer ter certeza que aquilo vai funcionar, faça o teste. Vai lá, testa, utilize uma metodologia, procura na internet qual a metodologia de testar um motor, por exemplo. Existem metodologias. Pega um estudo de algum profissional, um livro que explique, por exemplo, como abrir o motor, como investigar um barulho, né? Como, por exemplo, eu conheço uma metodologia que emprega sensores de pressão, né? Sensores de esmagamento, ligados a várias partes do motor. Liga o motor e o computador fica coletando aqueles dados. Conforme a vibração de cada motor, de cada parte do motor, pode-se chegar a uma conclusão por método de indução, tá? Procura lá no Google, vai lá no Google Livros, procura lá o que é método científico de pesquisa por indução, ou se não, método indutivo redutivo, né? Você utiliza esses métodos que delimitam a forma como que você deve coletar aqueles dados, né? Então, utilize o perito, ele precisa utilizar métodos científicos, princípios científicos, estudos de outros profissionais. Siga a regra de outros profissionais, porque se algum advogado depois tentar impugnar o seu laudo por ausência de método, ele vai conseguir, se você não tiver apresentado o método. Agora, se você apresenta um método que é comumente utilizado, não tem como ele derrubar. Excelência, você no máximo vai ser chamado para apresentar a manifestação. Porém, você apresenta a manifestação assim: excelência, eu utilizei um método utilizado pelos profissionais e deixei inclusive bem claro que esse método é bastante utilizado. Apresentei também
onde esses métodos foram utilizados, por quais profissionais. Não há que se falar em impugnação, porque é o que a área está utilizando de mais moderno agora, né? O juiz vai entender, ele não vai deixar derrubar esse laudo. Agora, se você simplesmente falou que era a biela que estava estragada, de onde você tirou isso? Né? Baseado em quê? Então, isso é um erro muito comum de muitos profissionais. Não cometa e baseie seu laudo, seu parecer técnico, seu relatório na ciência, nos princípios da ciência, ok? Bom, espero ter ajudado. Qualquer coisa, tem mais informações aqui embaixo. Grande abraço para todos. Tchau, tchau.